Revelando o Apocalipse, um vislumbre do destino da humanidade. O livro do Apocalipse. Só o nome já evoca uma sensação de mistério e apreensão. Escrito por João, um apóstolo de Jesus Cristo, enquanto exilado na ilha de Patmos, este último livro da Bíblia oferece um vislumbre do futuro, um panorama dos eventos que marcarão a culminação da história humana. Escrito em linguagem simbólica, o Apocalipse, como também é conhecido, tem fascinado e intrigado leitores por séculos. Alguns o descartam como delírios de um místico, enquanto outros o veem como um roteiro literal para o fim dos tempos. Independentemente da interpretação, as imagens vívidas e os avisos severos do livro não podem ser ignorados. Como um farol piscando na noite, ele exige nossa atenção, nos impelindo a confrontar as realidades espirituais que moldam nosso mundo. Mas o Apocalipse não é apenas um livro de desespero e destruição. Entrelaçado em sua tapeçaria de julgamentos e tribulações, está um fio de esperança, uma promessa de vitória final do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. É um lembrete de que, mesmo em meio ao caos e à incerteza, Deus permanece soberano, cumprindo seus propósitos nos assuntos dos homens. Nas próximas páginas, vamos mergulhar no coração deste livro enigmático, explorando suas profecias e examinando sua relevância para o nosso tempo. Veremos como os eventos que se desenrolam no cenário global refletem os próprios sinais e maravilhas descritos por João há quase 2000 anos. E, ao fazermos isso, descobriremos que o Apocalipse não é apenas um texto antigo, mas uma mensagem viva. Um chamado urgente para prepararmos nossos corações para o dia em que o céu e a terra colidirem. Guerras e rumores de guerras, ecos do Apocalipse em conflitos modernos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado, não se alarmem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Essas palavras, ditas pelo próprio Jesus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, encontram um eco arrepiante no livro do Apocalipse. João escreve sobre um tempo em que a terra será atingida de sangue, e os cavalos estarão com o joelho afundado no sangue dos mortos. Apocalipse 14:20. Ao longo da história, o mundo foi marcado por conflitos. Da Guerra do Peloponeso na Grécia Antiga às guerras napoleônicas do século XIX, a humanidade sucumbiu repetidamente à canção da sereia da violência. No entanto, o século XX testemunhou um nível de carnificina sem precedentes nos anais da humanidade. 2 guerras mundiais, alimentadas por ideologias de ódio e impulsionadas por avanços tecnológicos em armamentos, deixaram milhões de mortos e incontáveis outros marcados pelos horrores que testemunharam. Mas o fim da Guerra Fria não inaugurou uma era de paz duradoura, como alguns esperavam. Conflitos étnicos, extremismo religioso e a ascensão do terrorismo global continuam a assolar o planeta. Das ruas de Bagdá às aldeias da África subsaariana, o espectro da guerra continua a lançar uma longa sombra sobre o futuro da humanidade. As palavras de Jesus, antes proferidas em uma terra e tempo distantes, ressoam com uma familiaridade arrepiante em nossos dias. Escassez e sofrimento, quando a fome atinge o mundo. O terceiro cavaleiro do Apocalipse cavalga um cavalo preto, simbolizando a fome. João escreve: Vi então um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes, que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5, 6. Essa imagem assombrosa fala de um tempo em que as necessidades básicas se tornarão escassas e com preços exorbitantes. Infelizmente, essa profecia encontra seu cumprimento nos rostos de milhões ao redor do mundo que vão para a cama com fome todas as noites. Enquanto os avanços tecnológicos aumentaram a produção de alimentos, a distribuição desigual
A instabilidade política e as mudanças climáticas continuam a levar milhões para as garras da fome. Considere a crise no Chifre da África, onde a seca e os conflitos levaram milhões à beira da inanição. Ou a escassez crônica de alimentos no Iêmen, onde uma guerra civil brutal destruiu a infraestrutura e deixou famílias vasculhando o lixo em busca de restos. Essas não são meras estatísticas, mas tragédias da vida real. Lembretes gritantes de que a visão apocalíptica da fome não se limita às páginas de um livro, mas é uma realidade presente para incontáveis almas. O ronco de estômagos vazios é uma sinfonia de sofrimento que ecoa por todo o globo. É uma acusação gritante de nosso fracasso coletivo em abordar as causas profundas da pobreza e da desigualdade. Um fracasso que deixa milhões vulneráveis aos estragos da fome. O cavalo preto da fome continua a cavalgar, seus cascos batendo um ritmo implacável de desespero em um mundo aparentemente surdo aos gritos dos famintos. Seção 4. A cavalgada do cavalo pálido. Pandemias e a sombra da peste. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, por pragas e pelas feras da terra. Apocalipse 6, 8. O quarto cavaleiro do Apocalipse, montado em um cavalo pálido, representa a pestilência, uma premonição arrepiante de doenças e morte generalizadas. Ao longo da história, as pragas têm devastado a humanidade, deixando para trás devastação e desespero. A peste negra que varreu a Europa no século XIV dizimou 1/3 da população, deixando uma marca indelével no curso da civilização ocidental. Em tempos mais recentes, a pandemia de gripe espanhola de 1918 infectou cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, ceifando a vida de dezenas de milhões. E quem pode esquecer o surgimento do HIV/AIDS na década de 1980, uma pandemia devastadora que já ceifou mais de 35 milhões de vidas? A pandemia de Covid-19, que começou em 2019, trouxe mais uma vez a ameaça de pestilência para o primeiro plano da consciência global. A rápida disseminação do vírus, juntamente com seu impacto devastador nos sistemas de saúde e economias em todo o mundo, serve como um lembrete severo da vulnerabilidade da humanidade a doenças infecciosas. O cavalo pálido continua a cavalgar. Sua presença fantasmagórica sentida nas ruas vazias, nos hospitais sobrecarregados e nas incontáveis vidas perdidas cedo demais. Seção 5. A fúria da natureza, desencadeada, mudanças climáticas e visões apocalípticas. O livro do Apocalipse pinta um quadro vívido de um mundo em convulsão ambiental. João escreve sobre calor abrasador, águas envenenadas e terremotos devastadores, todos contribuindo para o sofrimento e o caos dos últimos dias. Ele descreve um grande terremoto, tão poderoso que todas as ilhas fugiram e os montes não foram encontrados. Apocalipse 16, 20. Embora alguns possam interpretar essas descrições literalmente, é impossível ignorar os paralelos entre essas visões apocalípticas e os desafios ambientais muito reais que nosso planeta enfrenta hoje. As mudanças climáticas, impulsionadas pela atividade humana, estão causando o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos e disrupção ecológica generalizada. As geleiras estão derretendo a uma taxa alarmante, ameaçando comunidades costeiras com inundações. Furacões e tufões estão se tornando mais frequentes e intensos, deixando um rastro de destruição em seu caminho. As secas estão assolando terras antes férteis, levando à perda de safras e exacerbando a insegurança alimentar. O delicado equilíbrio da natureza está sendo rompido, com consequências potencialmente catastróficas para todos os seres vivos. A Terra, antes uma fonte de vida e sustento, parece estar gemendo sob o peso da exploração humana, seus gritos por misericórdia ecoando nas calotas polares que derretem,
nos incêndios florestais violentos e nos padrões climáticos cada vez mais erráticos. Embora o livro do Apocalipse possa não oferecer um tratado científico sobre mudanças climáticas, sua linguagem simbólica ressoa com a urgência de nossa situação atual. Serve como um lembrete severo de que somos mordomos deste planeta, encarregados da responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Nossa falha em fazer isso tem consequências, não apenas para nós mesmos, mas para as gerações futuras. A terra não é nossa para saquear e pilhar, mas um presente precioso, confiado aos nossos cuidados. Prestemos atenção aos avisos do Apocalipse e hajamos agora para preservar nosso planeta para as gerações futuras.